Olá, bem-vindos ao segundo episódio do Deep Breathe. Hoje vamos abordar a doença de obesidade e as suas consequências para a saúde. Iremos ter como convidada a nossa nutricionista, Patrícia Cunha, e vamos também apresentar um conjunto de exercícios e um estudo de caso de obesidade. Há vários mecanismos que ligam o Covid-19 à obesidade. Um deles é o estado inflamatório do tecido adiposo, que enfraquece o sistema imunológico e o metabolismo. O outro é o aumento das regiões torácicas e da musculatura abdominal, que fazem com que os músculos respiratórios percam a mobilidade e que a ventilação seja diminuída. A deficiência de vitamina D está associada a várias inflamações e a doenças pulmonares. Também há formação de trombos e há alterações no sistema cardiovascular. E estudos muito recentes têm mostrado que realmente os níveis baixos de vitamina D aumentam o risco de infecção por Covid-19. Então, o que é que nós agora não sabemos é se de facto é este nível baixo de vitamina D que leva a maior risco de infecção ou se é ao contrário. Ou seja, se é a doença por si que diminui os níveis de vitamina D. Portanto, precisamos aqui de mais estudos para saber de facto qual é o sentido desta associação. É preciso compreender que a obesidade é uma doença e é um risco modificável. O isolamento social criou diversas alterações nas rotinas diárias de todos nós. A nível alimentar, aumentou a facilidade em recorrer a alimentos ultraprocessados e a ingestão do álcool. Essas alterações aumentam o peso, podem aumentar também o colesterol e a pressão arterial e com isso contribuir para o aumento e aparecimento das doenças metabólicas e cardiovasculares. É necessário reconhecer a obesidade como uma doença. É nesse sentido que queremos promover a educação para a saúde e com isso a melhoria dos hábitos de exercício físico e de comportamentos alimentares saudáveis, prevenindo e combatendo a doença. A obesidade é uma doença crônica, multifatorial, caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no corpo. Essa distribuição de gordura acontece de duas formas. Pode ser androide ou ginoide. Para diagnóstico da obesidade, o parâmetro mais utilizado é o índice de massa corporal. Apesar de não avaliar a distribuição de massa gorda e ser considerado um índice sério, é o mais utilizado por ser simples e prático. Outros métodos, como a bioimpedância, a medição de pregas cutâneas e os perímetros, são também utilizados. Sim, existem até várias estratégias e as pessoas devem até ter cuidado de ser acompanhadas por um profissional nesta fase que as ajude nesta questão. E devemos começar logo por um processo de reeducação alimentar, que nos ajuda a fazer melhores escolhas no nosso dia-a-dia. Depois é muito importante flexibilizarmos o plano alimentar, ou seja, não há problema nenhum em nós incluirmos um doce, um salgado, quer que seja, desde que a pessoa depois cumpra o resto do plano todo direitinho. Portanto, aqui é uma espécie de uma negociação para conseguirmos atingir então o nosso objetivo. Depois, para além disso, é muito importante cada refeição ser rica em proteínas, fibras e ser baixa, o índice glicémico deve ser baixo, para promover a saciedade e evitar que as pessoas petisquem entre as refeições. Planear as refeições também é crucial, porque assim nós já sabemos que vamos comer aquilo que temos ali e não nos vai fazer ter decisões de última hora que podem ser más escolhas. Depois também muito importante é nós arranjarmos outras atividades que nos transmitam prazer, ou seja, a comida não deve ser só a nossa única fonte de prazer, devemos procurar outras atividades para quando temos um dia mau ou estamos desmotivados. Vamos antes pensar, em vez tenho aquela vontade de comer aquele chocolate e mereço, vou antes pensar, vou dar uma caminhada lá fora, vou fazer uma aula de dança, portanto arranjar aqui outras estratégias que nos permitam ocupar a mente. E depois, muito importante também, evitar situações que levem a estes impulsos. Por exemplo, deve-se evitar comprar estes alimentos para casa, pois assim nós não vamos ter se tivermos essa vontade, não vamos ter ali à mão para comer, não é? Vamos ter que ir fora, por isso também devemos evitar estas situações. Abordamos 5 temas que, na nossa opinião, têm associação com a obesidade e aumentam o fator de risco: apneia de sono, doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, colesterol e diabetes. A obesidade favorece o aparecimento do síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é um distúrbio no qual a pessoa deixa de respirar durante alguns segundos, várias vezes durante o sono. E pode estar associada a complicações cardiovasculares. Pode ser classificada como leve, moderada ou severa. Além de afetar pessoas com obesidade ou excesso de peso, pode também afetar homens de meia idade e mulheres com menopausa. A apneia do sono pode estar associada ao ganho de peso, aumento do perímetro do pescoço e a ingestão de bebidas alcoólicas. As doenças cardiovasculares afetam o nosso sistema circulatório, ou seja, o coração
e os nossos vasos sanguíneos. Normalmente, elas são provocadas pela aterosclerose, uma doença crónica caracterizada pelo depósito de gordura e cálcio no interior das artérias. A pressão arterial alta é um problema de saúde pública. Como normalmente a tensão arterial elevada não causa sintomas durante muito tempo, até lesionar um órgão vital, é chamada de assassina silenciosa. Fatores como o envelhecimento, falta de exercício físico, aumento de peso, consumo excessivo de sal, diabetes ou até mesmo problemas renais contribuem para a sua alteração. E embora em jovens a sua prevalência seja menor, é necessário criar hábitos de vida saudáveis desde cedo para a sua manutenção e qualidade de vida. A estratégia do jejum intermitente com restrição calórica contínua, ou seja, é um processo de emagrecimento mais usado até normalmente a restrição calórica contínua. E tenho verificado que não existem diferenças significativas entre estes dois métodos, por isso, tanto um como o outro podem ser utilizados. Agora, nós temos que escolher aquele que melhor se adequa às nossas rotinas e preferências. Se for uma pessoa que já fez o processo de restrição calórica contínua durante muito tempo e até está desmotivado, precisa daqui de uma estratégia diferente, se calhar o jejum intermitente pode ser uma boa ideia. Também pode ser boa ideia para quem passa muitas horas sem comer, já no seu dia-a-dia, que até se esquece, está ocupado com o trabalho. Por isso também pode ser uma boa estratégia. Se por outro lado a pessoa come de X em X refeições, está habituada àqueles horários, às suas rotinas, se calhar já não se vai adaptar tão bem. Por isso, nós temos que ver o que é que a pessoa vai conseguir cumprir. Esse é o grande sucesso para a nossa estratégia. É que seja um plano alimentar e uma estratégia que a pessoa consiga cumprir, de facto. O colesterol é uma gordura essencial que temos no nosso corpo e que pode ser produzida através do fígado ou então ser obtida por alimentos de origem animal, como é o caso do ovo, da carne ou do leite. Todos nós precisamos de colesterol para produzir membranas celulares, hormonas, vitamina D e ácidos biliares, que nos ajudam a digerir os alimentos. Existem diferentes tipos de colesterol: HDL, LDL e VLDL. A diabetes é uma doença crónica na qual acontece um elevado aumento de níveis de açúcar no sangue, a chamada hiperglicemia. Isso ocorre por causa da insuficiente produção de insulina ou por causa da insuficiente ação da insulina no corpo e frequentemente acontece por causa da combinação destes dois fatores. Para controlar esta doença é necessário fazer uma alimentação equilibrada, diversificada e ajustada às necessidades individuais. Praticar atividade física regular, controlar a glicemia, controlar a pressão arterial e ainda fazer um check-up regular de órgãos como rins, retina, nervos e o coração. Existem 4 tipos de diabetes: a diabetes tipo 1, tipo 2, a diabetes gestacional na gravidez e a pré-diabetes. A forma mais comum é a diabetes tipo 2, ocorre geralmente em adultos com maus hábitos alimentares. O nosso corpo torna-se resistente à insulina ou não produz insulina suficiente e a glicose fica acumulada no corpo. O diabetes tipo 1, também conhecido como diabetes insulino-dependente, é uma condição crónica em que o pâncreas não produz insulina ou então produz pouca. Como a glicose não é transportada para a célula, acaba por se acumular no sangue. A diabetes gestacional, que ocorre durante a gravidez, está relacionada com a produção de hormonas na placenta que bloqueiam a ação da insulina. A pré-diabetes acontece quando o nível de açúcar ou glicose no sangue estão elevados, mas não são suficientemente altos para serem considerados diabetes. O exercício físico regular é a ferramenta que ajuda no controle da glicemia, melhora o controle de peso, contribui para a melhoria do bem-estar e ainda diminui o fator de risco de doenças cardiovasculares. Estabilização da cintura escapular. Ter atenção à posição da cabeça e as mãos devem ficar abaixo da linha dos ombros. Para ativar a musculatura profunda anterior, colocar a língua para fora e fazer um A, estimulando a expiração. Passada lateral. Ter atenção à posição da cintura escapular e a posição da cabeça. Ativação do pavimento pélvico. Colocar uma borracha ou uma almofada entre os joelhos. Ter atenção
ao posicionamento dos pés, realizar uma pressão entre os joelhos, ativar na expiração uma pressão entre os joelhos, contraindo o pavimento pélvico. Vamos fazer uma ativação da musculatura intrínseca do pé, puxando a toalha com os dedos. Então, aqui neste caso nós temos que começar logo por tratar o excesso de peso. Essa aqui é a principal causa que nos devemos focar. Depois disso, algumas recomendações alimentares importantes que passam por reduzir os hidratos de carbono refinados e as gorduras saturadas também. Depois devemos reduzir a cafeína e álcool, aqui muito por causa da pressão arterial. O sódio também deve ser abaixo de 2000 mg por dia. Depois devemos aumentar também as fontes de potássio. E devemos procurar aqui uma estratégia anti-inflamatória, ou seja, incluir alimentos anti-inflamatórios no nosso plano alimentar. Obrigada, Patrícia, uma vez mais por teres aceito o convite e por teres esclarecido tantas das questões que nós te fizemos. Obrigada eu e parabéns pelo vosso projeto. Obrigada. Exercício cardiovascular na bicicleta vertical. 10 minutos de duração e uma intensidade de 4 a 5 na escala de Borg. Tomada fechada com elástico preso aos pés. Terem atenção à cervical e a correta colocação dos ombros e costas durante a execução. O mesmo movimento pode ser feito com o elástico preso ao sofá. A abdução e adução horizontal dos membros superiores, coordenada com a elevação do joelho alternado. Devemos ter em consideração a correta execução e o alinhamento da cervical e da cabeça. Sentar e levantar na cadeira em frente a uma parede, coordenado com a flexão do ombro e toque das mãos na parede. Como variação, temos também com o trabalho de gêmeos, levantando o calcanhar e apoiando-se na ponta do pé. Flexão de braços no sofá, cadeira ou no apoio alto. Ter em consideração e atenção a lombar, bem como a cervical. Tocar com o pé no degrau da escada, coordenando com o trabalho dos membros superiores contralateral, variando o centro de gravidade do seu corpo e a base de sustentação. Devemos ter em atenção o olhar dirigido em frente, bem como a coordenação entre a perna e o braço contralateral. Como variante, podemos aumentar a altura do degrau ou então a escada. Flexão e extensão da coluna sentada. Terem atenção à colocação dos braços junto ao peito e fazendo uma flexão lenta e uma extensão também lenta. Terem atenção à correta colocação da cabeça. Como variante, podemos colocar uma garrafa junto ao peito para aumentar a intensidade. Exercício cardiovascular. Caminhada junto a casa com uma duração de 10 minutos. Intensidade de 4 a 5 na escala de Borg. E assim chegamos ao fim do nosso segundo episódio. Obrigada por estar aí em casa e grata à nutricionista por estar connosco também. Até o próximo domingo. Cuide de si, cuide da sua saúde, mantenha um estilo de vida ativo e saudável.